Olá a todos, respostas de sábado 273. Para você que não sabe, aqui nessa sequência que eu chamo de respostas de sábado, porque o vídeo vai ao ar ao sábado, eu respondo perguntas, comentários, críticas, sugestões, tudo sobre equipamentos de áudio vintage ou vintage, como queiram, equipamentos antigos. Eu respondo aqui as perguntas que o pessoal tem aqui neste canal. Já estamos na edição 273. Então, como funciona? As pessoas fizeram perguntas no 272, eu estou aqui com o meu celular e aqui está a ordem das perguntas que as pessoas me passaram e eu vou tentar responder elas aqui da melhor maneira possível, fazer algum comentário, alguma coisa assim. Basicamente isso. É mais ou menos assim que funciona este vídeo que você vai assistir hoje, ok? Então é isso. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, curiosidades, opinião sincera, dicas, que mais? Histórias, comparativos, conhecendo, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece aí já de cara deixar um like para ajudar. Lembrando que o plano de fundo é o mesmo da semana passada, tô meio que sem tempo, então eu simplesmente mudei o ângulo. Na verdade agora está o equalizador funcionando, a plaquinha pendrive ali no 850, o DEC 631, né? Tô apresentando aqui os equipamentos para você. Então aqui a gente tem um 850D, um 631 Technics, um SE9 equalizador fantasma. Tem vídeo desse equipamento aqui nesse canal, equalizador fantasma. Aqui embaixo está vendo um deck de rolo da Akai. Lá do outro lado está o reflexo da minha porta de vidro do meu hack da Polivox, mas você consegue ver lá um PM5000, CM5000, TP5000 e ali tem um equalizador, mas já está o reflexo da parte de cá, né, que está batendo ali na porta de vidro. Então esse é o plano de fundo que você vai ter aí enquanto eu respondo as perguntas, tá? Repetindo, né? Então a ordem das perguntas é o celular aqui pelo YouTube que me manda. Outra coisa que eu preciso falar é que eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite, então se você fez uma pergunta na sexta-feira ou no sábado de manhã ou sábado à tarde, não vou ter como responder porque eu já gravei o vídeo, estou gravando o vídeo na quinta-feira à noite. Então deixe uma pergunta aqui nesse vídeo, no 273, que lá no 274, se o criador desejar, eu respondo ou eu comento ou a gente conversa sobre qualquer assunto aí relativo a equipamentos ou música, qualquer coisa assim, tá? É mais ou menos assim que funciona. Vamos lá, vamos para a primeira música, não. Vamos para a primeira pergunta aqui. F. Suzano. Grande César, também sou a favor de manter mais original possível. Tape deck desde zero nos anos 70 e 80 sempre teve o famoso chiadinho de fundo. Por essa razão que o CD player fez tanto sucesso. Hoje, querer eliminar o chiado é a mesma coisa que querer um Fusca 66 com airbag, freio ABS e a famosa correia banhada a óleo. Valeu, abraço. Então é isso aí, né? Eu particularmente gosto do equipamento todo original. Se tiver que fazer alguma alteração, é muito difícil, cara. Eu sinceramente sou contra também esse tipo de alteração. Então, o que ele está se referindo é que na semana passada alguém perguntou sobre fazer upgrades nos tape decks e tudo mais. E esse é um problema de você acabar usando equipamento antigo ou gostando dos equipamentos antigos, que você acaba fazendo um comparativo com o que é novo, né? Então você vai acabar comparando um áudio de um tape deck que é lá dos anos 80 com um áudio de um pendrive, que nem eu estou usando aqui, ó, um pendrive, certo? E aí é óbvio que o áudio do pendrive ele é limpo, digamos assim, isento de chiado quando você pega uma boa mídia, quando você pega um bom reprodutor, esse tipo de coisa. Não tem atrito, né? A gente não tem atrito, simplesmente o pendrive está ali, ele está lendo o que estava armazenado no cartão ali do pendrive e não tem atrito. Uma fita cassete, uma fita de rolo, que nem tem aqui embaixo, eu não vou mexer na câmera, ela tem um atrito, a fita está passando pela cabeça, então existe um atrito. E tudo que tem atrito vai causar um chiado, vai causar um ruído, né? Então, claro que a tecnologia com relação a isso, né, a você não ter mais esse atrito, né, você ter carro voador ou, digamos, um trem magnético. Imagina o trem
Quem nunca pegou uma pedra, pôs aqui, mas na minha região que tem trilho de trem bastante, pô, a gente ia lá, pequena, piazada, colocava pedra pro trem passar por cima. Tinha ninguém que colocava sabão, né? Ia lá, roubava o sabão, que a avó lá tava lavando louça ou roupa, passava no trilho o sabão dos dois lados, o trem vinha, numa subidinha, já ficava patinando ali, não saía do lugar. Então, tem atrito. A roda do trem tá com atrito no trilho, então tem um ruído, tem um monte de coisa. Agora no Japão tem os trens eletromagnéticos, então digamos assim, né, ele flutua, aí não tem atrito, então não tem barulho, não tem como ter um barulho sem um atrito. É a mesma coisa uma fita cassete, a fita cassete está passando pelo cabeçote e está tendo atrito, né? Então não tem como fazer comparação. Aí as pessoas querem, o problema na minha opinião é que as pessoas vêm aqui e falam assim, não, mas fita cassete é tudo de bom, papapá, pipipi. O deck de rolo, nossa, deck de rolo, tudo de bom, tudo lindo, maravilhoso. Mas não esquece que é uma tecnologia já antiga e tem esse problema de atrito, né? Claro que você utilizar um tape deck de rolo supra-sumo, top, fita bem gravada e tudo mais, vai ter uma qualidade de áudio bem melhor do que um pendrive. O pendrive ele é morto, digamos assim, certo? O que você injetar nele, o que estiver ali na codificação binária 01010101 00101 vai estar ali, não tem que modificar, tá ali, você entendeu? E apesar que isso ainda dá problema, fica fazendo barulho, fica estralando, às vezes fica pula de uma faixa para outra, é bem louco isso daí, ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Já na fita não, na fita depende de como você gravar, depende da qualidade do material da fita, depende do gravador, vai alterar ali o áudio, né? E um exemplo que eu sempre dou aqui no meu canal é que quando uma pessoa veio aqui, um colega, já um amigo, falou assim, César, gostei do teu deck de rolo que você pôs à venda e eu tenho interesse nele. E as pessoas falam, nossa, que deck de rolo é lindo, maravilhoso, tem um som. Eu falei sempre pra ele assim, cara, pisa no freio. Por quê? Porque é uma tecnologia antiga, você entendeu? Então, claro que tem. Se você usar tudo bonitinho, limpinho, arrumadinho, tem mas vai ter um chiado, vai ter alguma coisa, você entendeu? Não adianta você querer falar que é um som maravilhoso comparando com alguém que está curtindo o pendrive. Tem os seus contras, né? Aí ele, não, eu vou arriscar, beleza. Daí ele chegou, ligou lá o equipamento e falou assim, nossa, César, o som é maravilhoso e tal. Sim, o som é maravilhoso. Se você deixar de lado o atrito, esse tipo de coisa, o som de um grave, certo? Que uma fita dá, eu acredito que você não vai conseguir extrair de um pendrive jamais, certo? O aveludado do grave ali de uma fita é diferente de um grave de um pendrive, você entendeu? Então, a questão é que nós estávamos conversando era que, puxa, fazer melhorias, então você querer melhorar um tape deck, como eu falei no vídeo passado, assista lá o que eu falei no vídeo passado, cara, melhorar com o quê? Essa tecnologia que ficou lá atrás, o cabeçote ficou lá atrás, as bobinas ficaram lá atrás, não se tem mais bobinas, não tem mais cabeçote. Hoje se fabricam agulhas boas porque o toca-discos tá em ênfase, tá vendendo. Tá vendendo. E aí, cara, posso entrar num assunto bem mais complexo. Bom, já que estamos aqui num bate-papo, né? Só para dar um exemplo, só deixa eu finalizar aqui a pergunta dele. Então é isso aí. Eu também sou contra esse tipo de coisa. E quando você fez o comparativo com o carro, eu vou fazer um outro comparativo, né? Então, puxa, realmente com esse negócio de ter peças para tape deck que vão ser melhores do que a dos anos 70. Se fez um comparativo com carro, não diria tanto assim, né, de carro com óleo e tal. Você pode pegar um Fusca e fazer tudo nele. Motor novo, tudo certo, já com tecnologia atual, botar injeção e tal, não sei o que, botar um monte de coisa e tal. Mas ele vai ser um Fusca, vai ser um carro dos anos 50, né, com tecnologia dos anos 50. Vai ser duro, né, o volante vai ser duro, por mais que você possa até pôr em direção hidráulica, vai ser duro, tem esses problemas. Então, quando as pessoas vêm aqui e falam assim, nossa, Opala, nossa, Dodge, não sei o que, é lindo, maravilhoso, as pessoas acham que vão pegar um Dodge, um Opala, vão andar igual um HB20. Não, certo? Você vai ter que injetar gasolina de manhã cedo, certo? Você vai ter que, talvez, depende do nível do teu carro, fazer uma limpeza de platinado, entendeu? Então tem as coisas dessa época que não tem como mudar, entendeu? No caso do platinado tem como mudar, né? Mas tem coisas que não tem como mudar. Então,
eu sou mais ter o fiel, ter também não só a parte boa, mas também ter os problemas dessa época, certo? Aí você vive essa época. Não adianta você querer ter um equipamento modernizado. E aí o comparativo, né, rapidinho, é assim, alguém fez um vídeo aí, e eu fiz um comentário lá, por que uma bicicleta custa 50 mil reais e um carro custa 50 mil reais? Quis fazer um comparativo. Então eu falei assim, cara, é a mesma coisa se comparar. Existem carros de 50 mil reais e existem carros de 50 milhões de reais, certo? Existem bicicletas de 50 mil reais e bicicletas de 5 mil reais. Mas na perspectiva dele lá no vídeo, era tipo assim, mas porra, um carro tem motor, tem freio, tem pneu, tem banco, tem um monte mais coisas do que a bicicleta para te custar tudo isso, né? Só que as pessoas não entendem o seguinte, que quando você gasta na tecnologia, então gasto na engenharia, vamos montar um carro? Vamos. Quanto que você vai gastar na engenharia? Fazendo teste, fazendo tudo, fazendo um monte de coisa na engenharia daquele carro, certo? Vou gastar X, beleza. Todo esse valor que você gastou no projeto, ele vai ser diluído na quantidade de venda. Então digamos que um carro de 50 mil reais vai ser vendido quantos? 1 bilhão de carros no mundo inteiro, né? Hoje é globalizado esse tipo de coisa. Ou até mesmo um carro de 50 milhões. Quanto que você vai vender, né, de um carro desse? Então, tipo, quanto que você está ganhando num carro desse, de 50 milhões? Já no caso da bicicleta, o que acontece? Toda essa engenharia, toda essa tecnologia que o pessoal vai embarcando, fibra de carbono, coisa elétrico, tal, e daí tudo as pessoas não imaginam, né, que custa dinheiro você testar novos produtos, você colocar novas tecnologias em cima de alguma coisa, você fazer melhorias, né, estudos e tudo mais. Só que quantas bicicletas você vai vender? Certo? 1000 bicicletas? Quantos carros vai vender? 50 mil carros? Então todo esse custo, né, não estou falando do custo das peças, mas sim o custo de fazer aquela engenharia, de modificar aquilo, claro que vai ser muito maior para você se você só vender 1000. Agora, se você vender 50 mil, esse custo vai ser diluído. Então é óbvio que eles vão investir mais dinheiro naquilo que vai se vender mais. Então a questão aqui relacionada ao tape deck, é que um cabeçote feito lá nos anos 80, que era para ser vendido para 2 milhões de decks. Então vou colocar aqui 2 milhões de decks. É claro que toda essa tecnologia para inovar naquele cabeçote, certo? Foi diluída na venda daquele tape deck, certo? Só que hoje, se eu for lá e colocar um monte de tecnologia, um monte de estudo, um monte de engenharia, um monte de tempo perdido num cabeçote que vai fazer um sistema flutuante que não pegue, não arraste o mínimo na fita, mas quantos cabeçotes eu vou vender? Certo? Eu vou ter que vender um cabeçote desse por quanto? Por 10 mil reais? E esse é um exemplo. Quanto que custa um deck de rolo? A Revox lançou os decks de rolo custando 60 mil dólares. Mas por que isso? Porque vai vender quantos? 50? 100 no máximo? Agora o toca-discos não. Agora, se for lá e gastar uma puta grana e fazer uma tecnologia no toca-discos, o toca-discos vai vender muito mais. Então toda essa engenharia, todo esse custo de engenharia vai ser diluído naquilo que foi vendido. Então é por isso que eu falo, não tem como ter peças hoje, novas, com tecnologia muito mais embarcada para um tape deck do que se tinha nos anos 80. Porque nos anos 80 eles investiam, por quê? Porque era a mídia principal. Todo system tem um toca-fitas. Mas hoje, quem compra toca-fitas? Quem compra um tape deck? Quem compra fita? Entendeu? É muito menor. Então, você não vai ter alguém botando dinheiro ali. Botando dinheiro, não. Vamos investir em tecnologia, em estudo, em processo, em engenharia para montar um equipamento que vai flutuar a fita. Para vender quantos? 100 unidades? Não tem como. Você entendeu? Então é por aí, né? Continuando. Antônio Carlos Silva. Olá, César. Adoro o canal. Valeu. Obrigado pela contribuição aí, pela participação, né? Galvão 1091. Grande César. Valeu, meu amigo. Obrigado pela participação. Norton Luiz fez um valeu demais. Agradeço. O Norton Luiz é membro do canal. Tem interesse em virar membro? Tem uma teclinha aqui chamada Vire Membro. Você vai pagar uma mensalidadezinha por mês, vai ver vídeos de bastidores, dicas, coisas que eu não posso mostrar aqui no YouTube oficialmente, né? Principalmente anúncios de equipamentos aí. Então tem aqui, você clica lá, vai ver alguns vídeos assim.
como eu sempre falo, não estou vendendo os meus vídeos, né? Simplesmente você está ajudando o canal e quando eu posso, eu posto um vídeo ali para os membros, tá? Que normalmente é frequente, né? Enquanto eu tô animado, tá frequente. Mas agradeço, Norton, obrigado por ser membro e por fazer um valeu demais. Se mais alguém puder contribuir com qualquer coisa aí pro canal, isso incentiva a gente a continuar fazendo os vídeos. Muito obrigado, tá? João Claveiro, não, desculpe, João Claveiro é outro, aqui é João Valeiro, né? Não sei se eu chamava ele de Claveiro, tem um João Claveiro que também participa aqui do canal. João Valeiro, estou interessado em um tape deck em bom estado, que grave e reproduza. Você tem um em bom estado? Tenho, deixa eu ver, deck eu tenho uns 3 ou 4, né? TIAC A450, CP 950D, CD1, tem um S106 da Gradiente, que mais? Tem um Technics, só que todos eles têm detalhes. Nenhum deles eu posso falar assim para você, nossa, compre que é lindo, maravilhoso. Você acabou de entender na pergunta que eu acabei de responder para o nosso outro amigo, né? Então, não posso. Por quê? Porque cada um tem detalhes ali, um funciona bem, outro não funciona, outro tem algum detalhe, alguma coisa. Todos esses equipamentos que eu citei aí, tem vídeo deles. Então, quando eu coloco um equipamento à venda, não tem que falar assim, não, tá bom, então eu vou comprar. Não, assista o vídeo, porque lá no vídeo eu vou falar, ó, olha só como ele tá gravando, nossa, grava pra caramba. Olha só como ele reproduz, nossa, reproduz pra caramba. Mas qual que é o problema? Ah, as correias são originais, você entendeu? Então eu mostro os problemas os problemas não, né? Simplesmente descrevo o equipamento da maneira que eu acho mais certo para te passar. Então se você procurar aí no canal, você vai ver os tape decks que eu tenho à venda, tá? Agora, não, eu quero um tape deck revisado com cabeçote chinês novo, com correia de petróleo nova. Então aí se procure outro que eu não tenho nenhum assim, tá? Grande abraço. Victor Teixeira, César, boa tarde. Peguei mais um deck, sambando, para colocar uma plaquinha nele. Tem como fazer essa adaptação sem ser pelo esquema de gravação? Colocar pelo sinal de cabeçote, talvez? Queria deixar o VU do deck batendo de acordo com o que tiver tocando. Porém, com a plaquinha no REC, não vai rolar. Por que não? Por que não? Aqui, ó. Tá tocando aqui, ó. Ele tá falando da plaquinha pendrive. Vou ter que me movimentar aqui, ó. O que tiver tocando, certo? Ali, vai estar tocando aqui, ó. Simplesmente baixei o volume, não tem sinal. Aumentei o volume de REC, tem o sinal, certo? Aqui, esse aqui é o sinal de saída que eu fiz a gambiarra aqui, ó. Saí do deck, liguei na gravação do tape aqui, para ele ficar batendo os VUs aí para vocês, ó. Batendo os VUs, tá entrando aqui. E daí dele, tô ligando no equalizador que tá analisando lá. Então você tem como normal, né? Agora, tentar ligar pelo cabeçote, eu já tentei fazer isso, né? Acho que foi num... Eu tinha uns 60 que ele não tava... Acho que tinha algum problema na gravação, coisa assim. Eu tentei colocar pelo play da cabeça. Só que ali tem impedância diferente, né? A impedância da conexão da cabeça é diferente da impedância da saída da plaquinha. Não dá certo, você entendeu? Vai depender muito do tape deck, mas eu não recomendo, né? Não entendi muito bem, eu realmente não entendi muito bem por que você não faz pela gravação. Eu acho que não tem muito segredo, né? Obrigado pelo comentário. João Valério, César, boa noite. Comprei um tape deck Toshiba Model CD60AD. Funciona perfeitamente, mas depois de alguns minutos ele desativa o play. A fita deixa de funcionar e mesmo tentando ativar o play novamente, ele não aceita. Tenho que desligá-lo, ligar novamente para ele funcionar. O que pode ser? Puxa vida, né? Esse equipamento ele é bem parecido com... Ó, ligando aqui, ó. 0,30... Puta, é só encheção de saco, cara. Então o que acontece? Esse tape deck ele é parecido com o CD5500 da Gradiente, né? Tem um teclado ali, um view bem azul, né? Azul, verde. Eu não lembro realmente exatamente como ele é por dentro, né? Mas o que você pode perceber? Desliguei, liguei, pus a fita, dei o play. Você vai ficar de olho no contador. O que é o contador? É onde gira aqui os numerozinhos, certo? Você vai perceber o contador ali, certo?
Se você vê que ele para, o contador parou o contador, daí depois de um tempo ele desarma, o que aconteceu? O teu, se não tiver no zero ali, se tiver no zero, ele zerou, daí desarma. Deve ter alguma tecla de memória acionada. Se ele para ali em algum lugar, tipo na metade do caminho, o que pode estar acontecendo? O contador pode estar travando, ou até mesmo a correia que aciona o contador não está patinando, e aí ele para, e aí ele desarma. Por quê? Porque esses equipamentos têm o auto-stop no contador, certo? Tem equipamentos, esse aqui não sei como é que ele é, não lembro. O 850 tem no contador. Então o contador está girando, beleza. O contador parou, aciona uma engrenagem ali, que é um chata para burro que estoura ali, e aí ele vem e pá, desarma o mecanismo. Então o que pode ser é que o teu contador esteja travando e aí ele desarma o mecanismo. César, não. Tá tocando, normal, o contador continua girando, ele não para, ele continua, não para. Você entendeu que parou o contador, alguns segundos desarma, problema no contador. Se ele continua o contador normal e de repente ele desarma, o que pode ser talvez alguma coisa que esteja com baixa, ou até um capacitor que esquenta, um resistor que esquenta, ou baixa tensão do solenoide. Porque como ele é digital, existe um solenoide que faz ele desarmar, certo? Então esse solenoide ele tem que manter uma tensão ali. Se o solenoide está mantendo a tensão, beleza. Agora, se aquele solenoide ele ou ganha uma tensão maior ou perde a tensão, não sei, dependendo do esquema, ele desarma, pá! Daí ele desarma o sistema, pum! Aí quando você vai tentar dar o play, o que acontece? Esse solenoide, como ele recebeu essa tensão, ele pode estar travado e aí não vai. Não vai, se dá o play não vai. Por quê? Porque ele está travado. A partir do momento que se desliga, ele, pum, arma, tira a tensão do solenoide, aí ele volta. Aí quando você dá o play, vai, beleza. De repente esse solenoide recebe uma tensão ou alguma coisa assim, pum, arma. Aí fica armado. Daí você não vai dar play, porque ele fica armado, como se tivesse stop. E aí você só consegue ligar ele novamente quando se desliga, porque daí a tensão cai do solenoide deixa de receber aquela tensão, aí ele baixa, né? É a mesma coisa que a máquina de lavar funciona assim também, né? Quando você tem o negócio da água. A água está enchendo, de repente ele aí o solenoide arma, trava ali a entrada da água. Se essa trava estiver ruim, alguma coisa assim, ela fica aberta, por isso que a máquina transborda, porque aquele solenoide não está funcionando direito. Aí, se for assim a parte do solenoide, estiver recebendo uma energia, alguma coisa, se você é leigo para tape deck, não conhece nada, não sabe nada e tudo mais, eu aconselho a fazer manutenção, né? Procurar alguém que saiba o que está fazendo. Vou repetir e botar em ênfase isso. Você tem que mandar para alguém que saiba o que está fazendo. Mais uma vez, você tem que pegar alguém. Tape deck, pessoal, não é um amplificador. Tape deck não é parte eletrônica, certo? A parte eletrônica do tape deck é só 50%, 40%. Maiores problemas de um tape deck são as partes mecânicas. Como eu acabei de dizer, se o contador tiver que correia ruim, o contador trava, é parte mecânica. Uma pessoa que conhece de eletrônica não vai entender aquilo, vai ficar 5 horas medindo o componente e não vai entender que quando o contador para, ele desarma o sistema, entendeu? Então a parte mecânica tem que saber, vou repetir, você tem que mandar para alguém que saiba o que está fazendo. Aí você vai ter que mandar para alguém, infelizmente, né? Por que a gente é autodidata nesse tipo de conserto, de manutenção? Porque você vai e analisa a situação, certo? Vou dar um exemplo, o meu 631, ele de vez em quando eu consigo travar a tecla REC, de vez em quando eu não consigo travar a tecla REC. Então não tem nada de eletrônica ali. Tem algum mecanismo, alguma coisa que está enroscando que a tecla não trava, sabe? Alguma garrinha que não está travando ela. Então você tem que ir lá, desmontar, analisar, para ver como que funciona, por que ela não está travando. Cara, é bem mais complicado. Não é, como eu disse, não é um técnico eletrônica que vai, é um técnico especializado em tape deck, tá? Então mais ou menos é isso. Vamos ver, vamos continuar aqui. Continuando. Rogério Martins. Olá, César. Sobre o assunto daquela pessoa que faz melhorias em tape deck. Eu mandei um tape meu para ele fazer.
Realmente a qualidade do tape ficou de cair o queixo. Não é barato, mas acho que pela qualidade que fica, vale a pena. Mandei outro tape para outro técnico revisar e também ficou maravilhoso. Então, na minha opinião, se mandar para a pessoa certa, que sabe o que está fazendo, vale muito a pena. Olha aí, ó, né? Foi o que eu acabei de te dizer aí, né? Se você mandar para a pessoa certa, ela vai saber resolver teu problema. É isso aí, muito obrigado, meu amigo Rogério Martins, pelo comentário. The Rock TCVJR. Olá César, consegui comprar um tape deck Gradiente CD 4000 de uma pessoa que comprou para guardar, provavelmente para investir dinheiro em época de inflação alta. O aparelho nunca foi usado e a pessoa faleceu. Os parafusos estão intactos. Estou na dúvida entre deixar quieto ou arriscar um jogo com Reis e ver se fica bom. Já troquei de outros tapes. Você, como colecionador, abriria ou deixaria quieto? Grande abraço. Cara, eu não sei se você já postou esse... Não sei se você já postou foto desse aparelho aí. É um aparelho que tá com os isopor, né? Eu vi, acho que esse aparelho aí. Você postou, acho que a foto no Facebook, em algum lugar lá. E não tem caixa, não tem nada, né? Tá bem guardadinho, só que tá com os isopor, assim, né? Cara, não... Sabe, não vale a pena deixar parado, né? Se você não tiver o que fazer com ele, não tem fita, não tenho nada para fazer com ele, então beleza, deixa ele parado. Mas agora, se você quer botar para funcionar, quer, sei lá, ver ele funcionando, uma coisa assim, não tem segredo. Qual que é a primeira coisa que eu faria? Era abrir os 3 parafusos de um lado, os 3 parafusos do outro, sem problema nenhum, tira a tampa e olha ver se a correia tá no lugar. Bem por coincidência, eu acabei de gravar alguns vídeos do CD4000, que tá com as teclas quebradas ali, e eu fiz alguns detalhes nele lá, fiz algumas coisas, mas só que esse vídeo eu só vou postar lá pra frente, então não vai adiantar muita coisa, mas vou ter que emendar o vídeo aqui, peraí. Então a primeira coisa que eu faria era não colocava ele na tomada, mas sim abrir a tampa e olhava ver se a correia tá no lugar. Correia tá no lugar, põe na tomada. Se girar ali, aí você pode botar uma fita, testar. Outra coisa, verifica ver se não está quebrado o eixo ali do pause, né? Vê se o pause funciona. Abre a tampa, aperta o pause e vê se o rolo pressor ali, ele faz isso aqui. Se o rolo pressor tiver colado, eu não apertei play, nada, e ele tá travado ali no eixo, não mexe porque tá quebrado o eixo ali, daí já não adianta. Aí vai ter que mandar para alguém fazer essa adaptação que eu acabei de fazer e gravei vídeo que vai em breve aí no canal em alguns dias, né? Então é isso, né, cara? Eu não deixaria parado, mas primeiro abria ele para ver se tem a correia no lugar e daí começaria a fazer alguns testes nele, tá? Alguém respondeu aqui, vamos ver o que o pessoal respondeu. Se nunca foi aberto ou usado, eu sequer me atreveria a tocar nos lacres. Tentaria primeiro se ele toca e grava bem. Se tiver, deixa assim mesmo. É isso aí, uma outra opinião aqui, né? Mas CD4000 nem sei se tem lacre. Eu acho que não tem lacre, né? Não existe lacre no CD4000, então dá para abrir e dar uma boa olhada nele. Não sei, veja aí. Paulo Cordeiro, seu Paulo. Boa noite, é possível conectar um subwoofer num amplificador gradiente? O que você indicaria? Obrigado e abraço. Não, não é. Veja bem, um subwoofer não indicaria ligar de maneira nenhuma. Por quê? Primeiro que se ligar um subwoofer, você vai estar usando um canal só. O outro canal não vai estar sendo utilizado. Então, esqueça. Não, mas César, é um subwoofer de bobina dupla. Então eu vou botar uma bobina num canal, outra bobina no outro canal. Esqueça. Por quê? Porque as bobinas estão trabalhando juntas ali, certo? Se você der um balanço para um lado, para o outro, e uma bobina... Cara, esse negócio de bobina dupla é assim, ó, torra, certo? Bobina dupla é bom para som automotivo, porque som automotivo aguenta até 0,50 ohms, né? Agora, um aparelho que trabalha em 4 não dá, assim, entendeu? Então, e subwoofer, cara, se você pegar caixas boas, um par de caixas boas, de qualidade, você não precisa de subwoofer. Para música você não precisa de subwoofer. Caixas boas, bem ajustadinhas, né? Bem colocadinhas, tal, bem arrumadinhas ali, zero subwoofer para música. Não, César, mas eu quero escutar filme. Então compra um home theater, certo? Agora você fala assim,
um subwoofer. Não, eu tenho 4 caixas, ainda quero colocar mais um subwoofer. Entenda, vou te falar uma coisa para você. O som dos anos 70, escuta bem o que eu vou te dizer. O som dos anos 70 e 80 é estéreo. Como assim estéreo, César? É um par. Um lado, o outro lado. R, L. Um par. Estéreo. Som dos anos 70 é estéreo. Um par. Balanço. LR. LR. Você entendeu? Aí, essas coisas modernas que tem um subwoofer, tem um canal central, não sei o que, isso aí é diferente. Totalmente diferente. Não serve, entendeu? Os equipamentos são estéreo. Ligar uma caixa, um alto-falante, não é o ideal. E vou repetir, se você colocar... Se você arrumar 2 caixinhas bem arrumadinhas, não precisa de subwoofer. Para música não precisa. Alguém respondeu aqui a pergunta dele, vamos lá. Boa tarde. Dá sim. Ó, aí cada um, né? Cada um. Eu queria dizendo que dá sim. Terá de ser um par de subwoofer 8 ohms. Abaixo disso, nem ligue. Aí sim. Você tem tipo 2 subwoofers. Mas a pergunta ele diz lá, posso ligar um subwoofer? Aí dá para entender ou só esse um subwoofer, ou esse um subwoofer mais as caixas dele. Esqueça. Agora, se você tiver um par de subwoofer, você pode montar uma caixa com um subwoofer aqui, um médium tweeter, desde que respeitando a impedância, sem problema, né? Mas a pergunta foi um subwoofer. E normalmente as pessoas usam um subwoofer nesse tipo de equipamento e não fica legal. Não é correto não, tá? Darkson 6201. César, pergunto, será que a molecada de hoje, que curte um LG da vida, daqui a 50 anos, vão se interessar, exemplo, por um PM5000? Cara do céu, é bem complicado, hein? Eu vou dizer uma coisa pra você, acho que daqui a 50 anos nós não vamos nem ter PM5000. Por quê? Por que você fala isso? Porque, cara, eu compro esses equipamentos desde os anos 90, né? E, cara, eu vejo que nos anos 90 você comprava... era bem assim, ó. Parecia alguém querendo vender um... Eu me lembro até de um vizinho meu. Ó, tem um pré-power aqui da 5000. Chegou lá, quanto você paga? Pago tanto. Não, é muito pouco, eu não vou vender. Tudo bem. No outro dia apareceu outro. Comprei, beleza, tranquilo, você entendeu? Nos anos 90. Nos anos 2000 também. Você ia lá, comprava... não comprava um, comprava outro, beleza. Sempre aparecia aqueles equipamentos de residência que estava em casa e tal. Hoje em dia, cara, voltando um pouquinho, uns 10 anos atrás, cara, metade dos PM5000 que eu tenho aí eu comprei há 10 anos atrás. E aparecia, cara, parecia coisa legal, parecia coisa bonita, preço bom e tal. Só que hoje, você fala assim pra mim, alguém às vezes pergunta pra mim, César, você vai pôr um PM5000, por favor, tal, não sei o que. Eu falo, não, vamos pesquisar aí um PM5000 para você comprar. As pessoas já sabem, não tem nada. Ou é restaurado, ou é carcaça, ou é preço absurdo, ou não tem mais como. Não acha mais. Cara, há 5 anos atrás, você encontrava até anúncio decente de PM5000. Você entendeu? Então, se em 5 anos você já não está mais conseguindo encontrar esses equipamentos da maneira que se encontrava antes, você já imaginou daqui a 50 anos? 50 anos eu não vou estar aqui, nem você. Então os meus equipamentos vão para algum lugar, né? Ou vão ser jogados fora, ou alguém vai vir aqui comprar e transformar em tanque de guerra, você entendeu? Então cada dia que passa vai ter menos esses equipamentos no mercado. E eu acredito que daqui a 50 anos as crianças vão olhar só para os vídeos do César, para os vídeos do Walter, para os vídeos do Douglas, né? Olha só como era legal os equipamentos que as pessoas brincavam lá. Porque ter o equipamento, esqueça. E eu vou fazer um comparativo com o carro, é a mesma coisa, né? Hoje você fica vendo o vídeo do colecionador de Dodge, pô, colecionador de Dodge e tal, mas ver um carro desse, ter a possibilidade de comprar um carro desse, impossível, certo? Impossível. E não faz tanto tempo, nos anos 2000, 2005, 2006, você até comprava esses carros aí por, sei lá, 5 mil, 10 mil reais, carro inteiro, você entendeu? Só que aquilo, ninguém queria um carro desse, beberrão e tal. Só que hoje, então quer dizer o quê? 15 anos depois, se você encontrar um carro, hoje os caras vendem carcaça, precisando de restauração, por 200 mil.
Então é o mesmo exemplo do som, eu acho. Você entendeu? Daqui a 50 anos não vai ter. Né? De daqui a 50 anos até os carros do colecionador aí, do maior colecionador de Dodge, se ele... É uma dica aí pro... Né? Vocês sabem do que eu tô falando, não sei se posso citar o nome dele aqui, mas, cara, tem que deixar o legado. Vai ter que deixar o legado, vai ter que pegar o filho dele lá, vem aqui, piá de bosta, vem aqui, seu piá de leite com pera, né? O filho dele lá, né? O, sei lá, sai da... porque no nível ali, colégio particular, viagem pro exterior, né? Se duvidar, vai ficar igual o filho do Leonardo ali, né? Tipo, não sabe se vai ou se fica. Cara, né? Se eu tivesse uma coleção de equipamentos, né? Ou de carro, no caso lá, e precisasse deixar para alguém, eu teria que pegar meu piá e já começar. Porque ele mesmo, esse mesmo colecionador de Dodge, ele só gosta daquilo porque ele foi influenciado pelo pai dele, pelo vô dele. Você entendeu? E aí o que acontece? Se ele não tivesse essa vivência que ele teve, aqui esses carros velhos aí, pra que ele tá gastando 1 milhão lá em carro? De bobeira, entendeu? Mas ele tem o gosto. Alguém passou esse gosto para ele, né? Alguém fez com que ele fosse lá e olhasse os Opalas da concessionária em 1980 e falasse: puxa, olha que legal e tal, não sei o quê. Mas ele viveu essa época e alguém passou esse gosto para ele. Se ele não fazer isso pro filho dele, se ele não pegar o filho dele, vem aqui, seu piá de bosta, amarrar ele, botar ele no banco do carro lá e falar assim: olha o cheiro do couro aqui, seu merda, olha aqui o cheiro da gasolina vazando, olha o cheiro aqui do pneu sendo queimado, você entendeu? Vem aqui que vou te aprender a trocar uma bateria, né? Porque tem piada de merda aí hoje, piada de prédio que não sabe nem trocar uma bateria, nem dar um tranco. Quer dizer, tem carro carro automático que não dá para dar tranco, né? Mas não sabe porra nenhuma, assim, entendeu? Então, se ele não fizer isso com o filho dele, pegar ele e tentar fazer com que o filho dele dê gosto a isso aí, vai sumir, cara. Porque a hora que acabar com ele, acabou todo mundo que tá em volta dele, né? Daqui a 50 anos, os troços vão... Se ninguém tiver interesse em comprar, ou se ninguém tiver interesse em ficar, vai poder ser, certo? Eu vou dar um exemplo aqui da minha região. Vocês conhecem a loja HM, né? Hermes Macedo. O que aconteceu? Eu conversava muito com o pessoal ali, porque é uma loja referência em áudio e tal, em coisas que a gente comprava, a gente ia lá, entrava na loja e tal, era bacana, né? O que aconteceu ali naquela loja? O seu Hermes, né, ele tinha loja e tal, só que ele falou: pô, meus filhos vão estudar lá fora, no exterior, vão não sei o que, biriri, bororó e pau, não sei o que, vão estudar. O que aconteceu? Na hora que ele não conseguiu mais manter o comércio, não conseguiu mais administrar aquilo, ele precisava de alguém. E quem que ele vai passar? Vai passar para os funcionários? Vai passar para o faxineiro? Ele teria que passar para os filhos. Só que os filhos, bicho, já tinham estudado, já estavam em outra vibe, já estavam com dinheiro no bolso, não precisavam mais trabalhar para ter dinheiro. Aí aconteceu? Buraco. Você entendeu? Então é um exemplo. Você tem que usar. Tudo que acontece em volta de você, você tem que usar como exemplo. Isso é um exemplo. Já vou dar um exemplo aqui, já diferente desse. Aqui na minha região existe um mercado, né? Então um mercado ali que eu quando vim morar aqui há, sei lá, bilhões de anos atrás, já tinha o mercado, e era de uma mulher e de um senhor. Os filhos começaram a trabalhar ali, então os filhos, tem um deles que ainda trabalha ali, então mantém o mercado ali e tal, tá repondo sempre as coisas e tal, não sei o quê. Aí você olhava, pô, então os filhos vão manter. Mas e daí pra frente? Cara, quando eu vou ali, já tem neto e bisneto ali trabalhando no mercado. Você entendeu? Então, aquilo ali, aquele comércio, aquilo vai ser repassado. Então, o filho já está trabalha lá embaixo, no porão, certo? E você não vê, e você não percebe que é uma coisa forçada. Não, vem aqui que você vai... Não, eles vão lá e querem manter porque tá vendo o vô dele, tá vendo o pai dele, né? Tudo aquilo ali veio do vô, do pai dele. Então, o que acontece? Ele tem gosto naquilo, ele pegou gosto naquilo. Então vai ser passado adiante. Aquilo ali nunca vai fechar enquanto tiver alguém passando adiante as coisas. Agora, no carro, se não passar adiante, a HM deu o estudo para os filhos e a loja, por quê? Não precisa mais dinheiro, né? Para que fecha essa bosta aí? Você entendeu?
Então, o que vai acontecer daqui a 50 anos a gente não sabe. E o áudio é a mesma coisa, não sabe se vai ter isso aqui. Será que vai ter alguém para cuidar que nem tá aqui, ó? Não, tá bem cuidado, tal, não sei o que, manutenção. Você acha que vai ter alguém? Não vai ter. Então, e as pessoas talvez daqui a 50 anos, elas nem conheçam pessoalmente isso aqui, como já expliquei, né? Porque hoje quem comprava 20 anos, 15 anos, 10 anos atrás, ainda tinha acesso a pegar isso aqui. Mas hoje em dia, muito difícil. E aí vai ficando caro, né? Então, um exemplo, voltar ao carro, né? Pô, enquanto você comprava os carros ali barato, beleza, vou comprar uma Opala ali, vou não sei o que, tal, não sei o que, passo, não sei o que, você ainda tinha gosto em ter aquilo, em manter aquilo, em sofrer com aquilo, né? Mas a partir do momento que um Opala custa 150 mil e um Dodge custa 300, já esquece, eu sempre falo do meu lance com a moto, né? Então, puxa, a moto tava lá, 23 mil, eu não comprei a moto por 23 mil, certo? Mas sempre tive um gosto, sempre quis ter aquela desgraça. E, cara, em 10 anos, a mesma moto que eu deixei de comprar por 23 mil, tá em loja sendo oferecida por 150. Você entendeu? Então não dá mais, cara. Então, eu acho que não é só as pessoas terem gosto por aquilo, não é só as pessoas quererem aquilo, mas também não vai ter mais acesso àquilo. Porque vai estar muito caro, vai ter poucas unidades sendo oferecidas, então não vai ter mais. E isso é um fator, por mais que eu queira, eu não tenho acesso, certo? Eu quero ter um Dodge, mas não tenho como pagar 300 mil, certo? Eu quero ter um Dodge, mas não tem mais nenhum sendo oferecido, tá? Então, mas eu ainda tenho o gosto. Agora, se a gente pensar que nem o gosto mais vai ter, aí, buraco, né? Então é isso aí, agradeço todo mundo que participou, que fez sua pergunta. Deixe sua pergunta para semana que vem. Semana que vem eu continuo respondendo aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Não esquece de dar o like. Deixa eu ver se eu li todas mesmo aqui, que eu vi que era a última, né? É a última sim. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. E é isso aí. Quanto eu tiver forças para fazer aqui, né? A gente vai fazendo. Uma hora ou outra, as forças acabam. Grande abraço, até a próxima.